Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita recebe com imensa alegria os Amigos da Luz, peça teatral que será encenada por esta equipe de atores e de atrizes brevemente aqui em Ribeirão Preto. Fábio e Alex, bem-vindos ao programa Visão Espírita. Grande prazer estar aqui contigo. A gente espera bater um papo bem legal. Isso aí, olá a todos. É um grande prazer estar aqui, vocês receberem a gente. Vamos conversar um pouco aí sobre esse trabalho. Alex, por favor, conte um pouquinho do Alex para o nosso telespectador, nossa telespectadora. Melhor do que você para se apresentar, como eu vejo no teatro, nos episódios. Então, o Alex é um grande espírito de luz, que ele veio aqui, foi posto nesse grupo, Amigos da Luz, para poder ajudar a elevar o nível espiritual, entendeu? Foi para ajudar as pessoas. Mas já começou mentindo, Alex. Que vexame. Meu Deus do céu. A gente já começa no clima, né? Então, eu comecei a minha carreira de ator, eu comecei no ano de 1993, foi quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de Direito, e sempre tive, desde criança, vontade de seguir carreira artística, mas não tinha apoio nenhum dos meus pais, e era uma época muito mais difícil em relação a isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive uma matéria que falava que advogados pagavam a um alto preço para poder terem aulas de teatro, isso em Nova York, né? E aí, no caso, eu fui mostrar para o meu pai falou, procura um curso de teatro, aí não prestou, né? Eu procurei o curso, comecei a fazer o teatro e não parei. Eu me formei, né? Sou bacharel, mas eu nunca atuei no direito, e a minha vida foi pro teatro, entendeu? Foi para ser ator. E aí eu trabalhei em outras coisas, tive também já tive também uma agência de turismo, mas hoje em dia eu sou somente ator, entendeu? E estou fazendo também uma pós em psicanálise para ajudar também na minha melhora, né, como pessoa. Também um outro trabalho e também melhorar também na carreira, porque também ajuda muito, né, nisso. E achei os Amigos da Luz em 2007, eu estava fazendo uma produção que o Fábio De Luca tinha escrito o texto, tinha escrito uma parte do texto, que era um texto que era escrito por várias pessoas, e o Fábio teve uma participação no texto, e conheci o Fábio nesse momento, que foi em 2007, e aí o Fábio estava montando essa peça, a primeira peça espírita, que era Morrendo e Aprendendo, que foi a primeira peça espírita nossa, e o Fábio me convidou para participar da peça, e eu entrei, e assim, foi engraçado que quando todos começaram, que foi eu, o Fábio, o Fabinho e o Sidney, né, que já nos deixou, já desencarnou, tá já no plano espiritual, e todos éramos espíritas naquele momento, né? E a gente começou com a primeira peça espírita, que foi Morrendo e Aprendendo, entendeu? Que bom. E aí foi isso, aí eu vim para trazer uma paz para esse grupo, trazer uma luz, entendeu? Sou uma pessoa cheia de defeitos, sou uma pessoa... Então tá, né, Fábio? Sou uma pessoa... Eu amo o que faço, adoro a doutrina, não digo que sou
A gente fala que a gente gosta da doutrina, mas ser espírita é uma coisa muito mais difícil, né? Da gente dizer que a gente é espírita, né? Então Sim. sou esse errante que tenta acertar em algumas coisas e aprender, né? E a gente aprende com o nosso trabalho mais do que nunca. A gente trabalhando, a gente aprende, primeiramente, com isso, né? Fábio, então você quem escreveu, aproximou e é aquele que criou e a partir disso o grupo começou, você que escreveu a peça. Na verdade, foi assim, eu trabalhava já como ator nessa época, em 2007, com teatro infantil. Nós tínhamos um grupo de teatro onde a gente fazia apresentações em escolas e tudo, lá em Nova Iguaçu, terra do saudoso Leopoldo Machado, querido inspirador também do nosso trabalho. E aí só que nós em comum, nesse grupo, tínhamos o interesse pelo espiritismo. Muitos de nós espíritas, eu já vindo da Mocidade Espírita, participei de Comerge, que é um evento que acontece aqui no Rio durante o Carnaval, e nessa época, então, era muito grande, assim, envolvia muitos jovens, era uma coisa muito poderosa. Inclusive, até hoje, esses eventos repercutem em mim e repercutem também no Amigos da Luz. Essa vivência, né, no meio da juventude, que tem o interesse também pelo espiritismo e também pela arte, foi fundamental. E aí a gente pensar, poxa, já que a gente em comum tem esse interesse no espiritismo, vamos tentar fazer um espetáculo, porque o artista tem disso, né? A maneira como a gente se expressa é através da arte. Então, quando você tem uma coisa legal para falar, e a gente muito encantado com o espiritismo, a gente quer aproveitar esse instrumento maravilhoso que é a arte para, né, expressar isso. Então, como é que vamos fazer? Porque a gente era essencialmente um grupo de teatro infantil e de comédia. Então, eu não tinha visto nenhuma peça espírita ainda de comédia. Já tinha assistido algumas, mas nenhuma delas nesse gênero. Então, a gente ficou pensando como é que ia fazer, porque o mais comum num grupo que quer fazer teatro espírita é pegar um livro, né, já psicografado, do Chico, algum livro legal, e adaptar para o teatro. Só que esse caminho a gente não pode fazer porque a gente tem como é que fala? O trabalho com a comédia. Então, caramba, fazer o quê? Imagina, nosso lar, mas aí a gente vai fazer um monte de palhaço, vão achar que a gente está debochando. Então, eu fui levado junto com os amigos a escrever um texto onde a gente tentasse que fosse um texto de comédia, mas que a gente pudesse envolver o espiritismo. Aí foi a primeira experiência que a gente teve, né, de tentar unir essas duas questões, o humor e o espiritismo. Por quê? Aí quais são as dificuldades maiores? Né? A gente falar do espiritismo e fazer o humor, mas um humor que não seja um deboche, não seja humor em cima da doutrina espírita, mas que seja em cima das nossas imperfeições, a nossa vaidade, nosso orgulho, enfim, todas essas questões que a gente infelizmente ainda tem. E o espiritismo chega no espetáculo, e até hoje em todas as nossas produções, como um caminho a resolver essas questões, né? Como uma solução para essas questões. Então aí a gente descobriu, caramba, é por aqui. Porque o humor, a comédia, excelente para a gente tratar pedagogicamente de questões como essas, né? De comportamento humano. Porque você fala e a pessoa não se sente assim, na defensiva, né? Ao contrário, ri, e o sorriso abre o coração, abre a mente. Então a gente pode falar de temas, às vezes, até espinhosos, como vaidade dentro da casa espírita e tudo, de maneira que os irmãos não fiquem ofendidos, não se sintam melindrados e tal. Bom, aí... Mas tem uma reflexão, né, Fábio? Porque a própria pessoa reflete, Isso. né? Ela vai ficar reflexiva, tipo assim, eu às vezes eu faço isso, eu sou assim. Acaba com uma reflexão que é bom, né? O que é bom. E... Como é que é? Hein, Fábio? Desmaterializou? Pois é, tá aí. Já era, dançou ele e Loeli. Dançou, desmaterializou. Eu acho que a transcomunicação ali, viu? Voltou. Então, a Lueni, ela tava me pedindo desculpas porque ela tá num trabalho agora que ela tá fazendo e ela tentou entrar no bate-papo, né, para poder aqui na entrevista, mas ela não conseguiu, porque o sinal dela tá muito fraco. Então ela pediu desculpas e mandou um beijo a todos, tá? Muito obrigado. Agradeço a ela pela disposição. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, um bate-papo, até porque
Por que Amigos da Luz? Qual é a razão? Porque nós já temos um espírito que se manifestou como missionário aqui. E agora, diante de um missionário, por que Amigos da Luz? Qual é a origem desse nome? Foi sempre Amigos da Luz? Surgiu depois? Como é que foi isso? Então, a gente depois que batizou o grupo de Amigos da Luz, a gente pensou, né, é meio pedante isso, né? Amigos da Luz, como se fôssemos de igual para igual, com espíritos iluminados e tudo, e não é nada disso, nada disso, bem longe disso. Seríamos, no máximo, amigos das lamparinas, no máximo, dos lampiões. Mas a questão é porque o bairro onde a maior parte do grupo morava, em Nova Iguaçu, se chama Bairro da Luz. Esse bairro está até hoje lá, em Nova Iguaçu. E aí nós éramos amigos do Bairro da Luz, né? Então ficou Amigos da Luz, por isso, né? Por causa da localidade. Alex nem era de lá, ele entrou depois, né? Logo no início, mas um pouco depois que o grupo já se formava. Mas aí então, infelizmente, não tem a ver com a nossa conduta ou elevação moral, mas puramente geográfica mesmo. Não, mas o Amigos da Luz ele se formou depois da peça, do Morrendo Aprendendo, que antes vocês Isso. eram Miraguri, né? Isso, Miraguri era o nosso nome da companhia infantil. Infantil, isso. Logo que a gente montou Morrendo Aprendendo, já era Amigos da Luz. Você, pelo que eu entendi, Fábio, você participava de Mocidade Espírita, é isso? O Alex também, Alex? Ou não? De Mocidade? Não. Movimento Não, Espírita, não. O não. Fábio participava, eu não. O Alex Você conheceu não. depois, né, Alex? Já mais velho, o Espiritismo. Sim, eu conheci o Espiritismo com 17 anos, que eu comecei a frequentar, mas eu não participava de Mocidade, não. Eu ia a reuniões, entendeu? Não tinha um centro específico, eu ia em um e outro, lia o Evangelho, mas o Fábio participou de Mocidade. Sim. Quem que escreve os roteiros? Como é que tem roteiros que eu fico assistindo, eu falo, é muito criativo. Porque eu sou espírita há muitos anos, eu falo, é muito criativo. Tem hora que eu dou risada, eu falo, é muito inspirado. Eu vi umas preces na pandemia, algumas citações que eu falava, meu Deus, negociando com Deus, rapaz. Não é? Pois é, pois é. Então, esse é um bom exemplo, né, da nossa dinâmica. A gente pegar por exemplo, esse personagem da prece, está sempre fazendo prece, sempre negociando com Deus, barganhando tudo. A gente faz isso, né? Na verdade, o ser humano faz. Não daquela maneira exagerada, porque no humor a gente bota uma lente de aumento em cima para poder ter a comicidade. Mas, nossa, quantas e quantas vezes a gente para e negocia com a divindade, com o Criador, como se pudéssemos fazer isso, né? No sentido de não aceitarmos, às vezes, as provas que a gente tem que passar, não termos confiança e fé de que tudo isso é para o nosso bem e que, na verdade, não há perigo porque estamos amparados, enfim, tudo isso. Mas os roteiros, a gente tem ideias em conjunto, né? Muitos de nós escrevem, a maior parte dos roteiros até hoje são meus, mas temos contribuição do Alex, de várias pessoas da nossa equipe, e no final eu faço uma redação final que é dando uma olhada, assim, dando uma arrumada, porque eu acabei tendo mais experiência com a escrita do roteiro, porque eu, bem paralelo à formação de Amigos da Luz, comecei a trabalhar também, porque eu já era ator profissional, vivo disso até hoje, em produções fora, né, do espiritismo, como roteirista também, de humor, em canais de humor e tudo. E aí comecei a ter esse know-how, então eu pude trazer para a nossa equipe esse olhar mais profissional, né, de estruturação de roteiro e tudo. Até através disso que o Fábio, pegando essa experiência, que ele teve a ideia do canal, de fazer o canal. Sim, né? sim. Porque antes a gente só fazia teatro. Só teatro. A gente nem sabia de YouTube, nada disso. E antigamente pensar em fazer vídeo era um absurdo, porque tudo era muito caro. As câmeras muito caras, equipamento de som. Então, como é que a gente, com o advento do YouTube, isso foi melhorando, foi uma abertura que a gente teve, e também os celulares começaram a ficar muito avançados. Hoje você faz um filme com o celular, na qualidade que, né, qualquer celular desses hoje tem. E as câmeras também fotográficas passaram a filmar, se tornou tudo mais barato. Aí a gente pôde se aventurar também no audiovisual. Isso em 2015.
Eu vi que são 465 mil seguidores, é isso no YouTube? Por aí, lá no, é isso mesmo, no canal tá por aí mesmo. Tem É uma esses galera. seguidores. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta até para orientar o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Vocês produzem os espetáculos como profissionais, como artistas, e isto faz parte do dia a dia de vocês. E como é que as pessoas podem participar, colaborar, incentivar o desenvolvimento, apoiar o trabalho de vocês? Quais são os caminhos que elas podem, além de ir ao teatro, assistir os espetáculos? Até o que eu ia dizer, Alex, eu vou passar a bola para o Alex, mas eu diria que a primeira coisa é ir nos assistir, isso é o mais importante. Não só no teatro, né, o que é ótimo, porque a gente ter lá ali o calor da plateia é importantíssimo, mas assistir nossos vídeos no YouTube, se gostarem, compartilhar, isso para a gente é importantíssimo, não só Sim. pela questão de sentir que o trabalho está alcançando as pessoas, mas até pela questão financeira, porque o YouTube monetiza, né? É muito pouco, mas ele dá uma remuneração com as visualizações, e o teatro tem um ingresso, né, que parte da companhia, e é como a gente faz a manutenção do trabalho. Mas é possível também no YouTube, por exemplo, se tornar membro do canal, que é um artifício que o YouTube tem de pessoas que querem apoiar financeiramente, como se fosse uma assinatura de R$10, R$15, e assim a pessoa tem direito a alguns benefícios, vídeos exclusivos e tudo, e contribuem também com o trabalho, né? A gente está com um espaço no Rio de Janeiro, que a gente está montando um espaço cultural, onde é a sede da companhia, e tem um teatro lá, tem um espaço bem bacana. A gente vai começar oficinas também, oficinas de teatro, e bem direcionadas ao assunto espírita, né? As oficinas vão ser tanto técnicas da técnica artística em si, profissional. Nós temos entre nós alguns formados em licenciatura em artes cênicas, por exemplo, como é o nosso diretor, o Fábio Olivieri, e isso aplicado ao espiritismo, ou vice-versa, espiritismo aplicado à arte. Essa junção, esse casamento, como é que a gente faz? E a gente pretende, nessas oficinas também, as pessoas que participarem, além de contribuírem também e vivenciarem a arte espírita diretamente, também nos ajudam a manter o trabalho. E bom que vocês trouxeram para o espiritismo uma alegria esclarecedora, uma alegria despertadora, né? Porque há no nosso meio essa necessidade. O espiritismo é felicidade. Ele tem que ter essa produção de vida. A vida é otimista, né? Tem os seus dramas? Tem, mas nós precisamos trazer esse olhar. Agora eu vou fazer uma pergunta apenas para entender. Todo mundo lá é espírita ou não? No elenco, todos do elenco são espíritas? Não, ali é bem eclético. Ali tem budista, tem evangélico. Hoje temos um evangélico fazendo temos parte um evangélico também. Então é eclético. Ali todo mundo é bem-vindo. A maioria é espírita. A maioria de nós somos 10 ao todo, né? Contando elenco, a parte técnica, nós somos 10 pessoas. Eu acredito que 70%, 70% de 10 é ótimo. Não tá fácil de fazer. Eu acho que sim, porque tem o evangélico, tem uma budista, tem uma mais esotérica. Acho que é isso. A maior parte espírita, mas alguns. É legal porque a gente pode ter um olhar também de fora, né? Por exemplo, esse nosso companheiro, que é evangélico, por que a gente se uniu? Porque a gente fala de Jesus. Então, temos esse ponto em comum, é o ponto principal. Então, as divergências que possam existir doutrinárias ou se tornam secundárias, porque a gente está falando da alma humana, que é o interesse, né, das religiões, quando, de fato, vivenciadas com sinceridade. Né? E agora, por favor, nós precisamos contar para quem nos acompanha aqui, sobre a peça Fim. Como é que é isto? É Fim? Como é que é um pouco dessa peça? Pode ter alguns spoilers aqui para que o telespectador, a telespectadora, os amigos aqui que nos acompanham estejam lá no teatro? Contem-nos o que pode ser contado. Quem vem, quem vai estar aqui. Fiquei sabendo que tem gente que participa se manifestando através do celular.
Tem É, vários Celular. tipos. Tem, o celular é o médium nesse caso. É, exatamente, exatamente. o nosso Fábio De Luca se manifesta já de forma pelo Tecnológica. celular, vem de uma. Como é que se fala? Pela forma via rádio? Como é que Tecnológica, é? né? Vamos dizer assim. Tecnológico, vamos dizer assim, É isso. tecnológica. Mas E conta no aí, como é que é palco essa tô, peça? no palco tô eu e a Lueni, né? A Lueni Mazei. Então, é uma história de um casal que está numa crise dos 7 anos. Então aparecem situações cotidianas de casal, são vivências, tem momentos engraçados, momentos mais tensos de um casal. É uma história de um casal que está passando por uma crise dos 7 anos. É, Aí eu não posso contar mais tudo, porque aí eu não posso entregar É, Então não acho que dá, entregue. Deixe é, no ar. Não entregue, por eu favor. acho que dá pra gente Mas fala de explorar. convivência, fala da, né, Isso. Fábio? Fala da convivência entre as pessoas, de aceitar. Todos nós somos um casal, quando, né, as pessoas vão se viver em comum, as pessoas vêm de é, criações diferentes, de modos diferentes, visões diferentes. Então essas pessoas morarem juntas, então a convivência, o aceitar, é o ceder, é o É, companheirismo. Então se fala sobre tudo isso de uma forma engraçada, né? De uma forma que fala das situações boas e situações ruins, né? E complementa aí, Fábio. eu acho que o que dá pra gente falar sem dar spoiler demais É, é que a gente fala de amor ao próximo. Na verdade, essa é a grande questão. Só que é o isso. próximo mais próximo mesmo, aquele que está do seu lado, às vezes seu cônjuge e tal, e que às vezes a gente, muitas vezes, sai do nosso campo de visão. Você às vezes mora com a pessoa, um familiar que está precisando às vezes de um abraço, mas você nem percebe, porque a gente tem uma vida tão corrida e tão às vezes tão voltadas para si próprio, as suas questões, que o outro fica. E aí a história de um casal que se perde um do outro dentro da própria casa. E isso, infelizmente, é muito comum. Não só entre Hum. casais, mas também mães, filhos, enfim, toda a relação humana, né? A gente, às vezes, consegue se preocupar e ajudar um povo num outro país que está em guerra e tal, mas não se atentou que do seu lado tem um irmão precisando de um abraço, de um sorriso de manhã, de um bom dia Sim. sincero e caloroso. Então, o nome fim é exatamente porque eles se perderam de tal maneira, apesar de se amarem os dois, mas se perderam de tal maneira que a relação está acabando. Então, é a tentativa de um resgate desse casamento, de um resgate do olhar para o próximo também, né? E às vezes o afastamento são por coisas tão pequenas que às vezes a gente torna uma coisa pequena algo tão grande que depois você vendo, né, de fora você fala, mas por isso, mas acontece, entendeu? Situações que são muito, muito poucas, mas com o dia a dia, como isso de não olhar ao próximo, de não, né, às vezes a gente se torna muito individualista, né, com a gente mesmo, essa coisa da internet também, de redes sociais, de tudo isso, nos torna também mais individualista ainda, de não ver o próximo, né? Então a gente fala sobre isso. Eu assisti um quadro de você, um quadro do programa de vocês, aonde o casal se senta e acaba a energia da casa. É isso, verdade. Eu dei tanta risada naquele cara. Exato, Ele eu não vi esse vídeo. sabia que ela estava grávida. Esse vídeo é exatamente sobre esse mesmo assunto da peça. Exatamente. Mas o casal se perde exatamente. Aí eles ficam sem energia elétrica, tem que conversar, porque já não tem mais celular para mexer, televisão para ver, e aí eles não sabem mais conversar um com o outro, não sabem o que está acontecendo na vida do outro. Eu quero pedir para vocês que façam um convite para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para eles irem ao espetáculo, por favor, e depois também que deixem uma mensagem aqui. Já agradeço imensamente pelo carinho, pelo tempo. Eu sei que a vida do profissional, do artista, é muito complicada, muito corrida. Eu agradeço a vocês por estarem aqui no Visão Espírita. A gente que agradece muito, a gente quer fazer o convite para que todos, né, todos os que gostam da filosofia espírita, aqueles que também não sejam, né, praticantes, mas que
tenham a ideia do amor ao próximo, do amor, do amor, né, em si, queiram ver uma mensagem boa, né, uma peça vai passar uma mensagem legal, que venha nos assistir, venha nos dar o prazer de ter a companhia, né, nesses 2 dias, que eu acho que vai ser dia... Eu posso falar a parte mais de data, que tá aberto aqui na minha frente. Tá aberto agora. aí? Eu não tenho com data aberta aqui. Então, Fábio, complementa aí. É isso, nosso convite é para o dia 28 de setembro, que vai ser às 20 horas, na Fundação Cultural de Serrana, lá na Praça da Matriz, e no dia seguinte, 29 de setembro, teremos talvez 2 sessões, a princípio confirmada a sessão das 19 horas, e talvez às 16h30 no Teatro Marista, que fica na Rua Marcondes Salgado, 1280, em Ribeirão Preto. Olha que delícia. Aí, então, essa dobradinha, Serrana e Ribeirão Preto, 28 e 29 de setembro. E aproveitando que estou aqui com a fala, já feito esse convite, esperamos tê-los todos lá na plateia para dividir com a gente risadas, alegria e também reflexões, eu quero agradecer muito esse espaço de divulgação, não só a divulgação desse trabalho, do nosso trabalho, de poder falar um pouquinho da nossa história e dessa visita a Ribeirão e a Serrana, mas pelo trabalho todo que esse programa tem, o alcance que esse programa tem, e a mensagem e a capacidade, né, possibilidade de levar a mensagem espírita consoladora a tantos corações. Que nossos amigos espirituais possam continuar, enfim, fortalecendo muito esse trabalho para que se mantenha por muito tempo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Então, queria agradecer também a você, a todos aí, por essa oportunidade, né, ceder esse espaço aqui. Para a gente é um prazer, a gente está levando o nosso trabalho em outros estados, em outras cidades, entendeu? Para a gente é muito prazeroso isso, estar próximo, e é isso. Então o convite está aberto, agradecimento também. Isso. E a nossa turnê vai ser o seguinte, a gente vai pegar várias cidades aqui aí de São Paulo e também algumas de Minas. Quem quiser mais informações, tanto sobre as datas quanto sobre os lugares e compra de ingressos, é só acessar nosso site amigosdaluz.com/agenda. Lá tem toda essa programação. Fábio e Alex, muito obrigado por estarem aqui conosco, pelo bate-papo alegre, pelo bate-papo fraterno. Esperamos que vocês continuem sempre nessa determinação, nesse ritmo maravilhoso. Que Deus os abençoe. Muito obrigado mesmo, em nome de todo o movimento espírita aqui de Ribeirão Preto, Serrana, por estarem conosco e da nossa região. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Amigo e amiga telespectadora, fica aí o convite para participarem conosco deste espetáculo, desta peça teatral, O Fim. Esperamos encontrá-los lá. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.